Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast sobre terrorismo, contra-terrorismo e intervenções. Este programa é apresentado por Ana Ritai, Nicole Esperandio e por mim, Mariana Coelho, com a participação de Júlia Penacchione, autora do artigo Estado Islâmico, Imigração e o Fenômeno das Escravas Sexuais, que nos concedeu uma entrevista a qual replicaremos trechos ao longo da nossa conversa. No episódio de hoje, abordaremos os aspectos do terrorismo sexual perpetrado contra a comunidade Yazidi pelo Estado Islâmico. Em agosto de 2014, o Estado Islâmico lançou um ataque ao Monte Sinjar, uma área predominantemente habitada pelos Yazidis, uma comunidade étnica religiosa minoritária no Iraque. Durante esse ataque, o Estado Islâmico cometeu inúmeros crimes contra a população, incluindo assassinatos em massa, sequestros e escravidão sexual. O terrorismo sexual dos Yazidis pelo Estado Islâmico do Iraque e do Levante faz parte da campanha de terror que o grupo impôs às comunidades minoritárias no Iraque e na Síria. Muitas mulheres e meninas Yazidis foram sequestradas e vendidas como escravas sexuais para combatentes do Estado Islâmico. Elas foram submetidas a abusos sexuais, estupros coletivos e outras formas de violência sexual brutal. O Estado Islâmico justificou essas ações com base em interpretações distorcidas da lei islâmica, alegando que tinham direito de escravizar mulheres e meninas não muçulmanas. Esses atos têm o objetivo de aniquilar a comunidade Yazidi e outras minorias religiosas. Debater o terrorismo sexual é crucial para a compreensão da gravidade dessas violências. O tópico ainda é muito negligenciado e pouco exposto globalmente. Trazendo um contexto histórico sobre o povo Yazidi, eles são um grupo étnico-religioso que vive principalmente no norte do Iraque, em partes da Síria, Turquia e Armênia. São uma antiga comunidade religiosa frequentemente associados a antigas religiões da Mesopotâmia. Sua maioria vive no norte do Iraque, principalmente na região do Kurdistão iraquiano, especificamente na área de Sinjar. Comunidades menores podem ser encontradas na Síria, Turquia e em diásporas na Europa e América do Norte. Os Yazidis são uma comunidade sincrética religiosamente, incorporando elementos do zoroastrismo, islamismo, cristianismo e judaísmo. Seus principais textos sagrados são livros de revelação e o Livro Negro, com práticas religiosas que incluem rituais e peregrinação ao templo de Lalish, no Iraque, considerado o lugar mais sagrado para a comunidade. A língua materna dos Yazidis é geralmente o curdo, dialeto curmanji, e as suas tradições possuem ricas culturas que incluem música, dança e festivais religiosos. São conhecidos por suas celebrações comunitárias e ritos de passagem. São uma das minorias mais atingidas no Iraque, tradicionalmente vivendo em Monsul. A tradição religiosa do grupo também é extremamente antiga, como já citamos, de uma fé monoteísta ligada à natureza e à terra, o que causa muito preconceito com os outros grupos religiosos. Então eles são marginalizados e perseguidos desde a época do Império Otomano, que já tinha uma política de conversão forçada. O território onde os Yazidis vivem é altamente disputado entre os curdos e o governo iraquiano, ou seja, gera uma área de instabilidade. Como os Yazidis não são muçulmanos, eles estavam vulneráveis a grupos militantes religiosos, como o Estado Islâmico. A segunda característica é a extensão e brutalidade da violência sexual que foi perpetrada pelo Estado Islâmico contra a comunidade Yazidi, que é o que sobressai quando comparamos o tratamento contra as outras minorias. Em agosto de 2014, como citado no início desse podcast, o Estado Islâmico atacou o Monte Sinjar, que seria o coração da comunidade.
Estima-se que mais de 5.000 homens tenham sido executados e 7.000 mulheres e meninas tenham sido capturadas para serem usadas como escravas sexuais. Julia diz que se lembra de acompanhar o ataque pelas mídias na época e do terror que o mundo todo sentiu. Diz que foi um ataque realmente impressionante, cujos desdobramentos foram ainda mais chocantes. Isso porque a partir deste ataque, a violência sexual de gênero contra os Yazidis foi sistematicamente perpetrada, porque formou-se uma rede de tráfico humano de mulheres e meninas, que eram ditas como propriedade do Estado Islâmico, como escravas. Um caso que ficou muito conhecido e que Julia nos traz é o da Nadia Murad, uma Yazidi que foi escravizada pelo Estado Islâmico e conseguiu fugir. Ela inclusive escreveu um livro em que narra o ocorrido, chamado A Última Garota, Minha História de Captura e Minha Luta contra o Estado Islâmico, publicado em 2017. Dentre as formas utilizadas para financiar suas ações, o Estado Islâmico instrumentalizou o tráfico de pessoas para fins rentáveis, tornando-se uma das primeiras organizações a criar um mercado aberto público para isso. O tráfico de pessoas é a segunda atividade criminosa mais lucrativa do mundo e movimenta cerca de 236 bilhões de dólares por ano, segundo estimativas aproximadas da OIT. A prática tem características específicas a depender da região em que ocorre, com uma participação particularmente forte nessas dinâmicas de grupos terroristas no Oriente Médio e na África. A violência de gênero é tratada como um instrumento de poder, utilizada como meio de se obter lucro financeiro, bem como tática de guerra e de perseguição a minorias étnicas e comunidades religiosas vulneráveis. As guerras e conflitos são terreno fértil para a proliferação do tráfico internacional de humanos. Segundo estimativas de 2022 da OIT, 28 milhões de pessoas são afetadas por este crime transnacional, sendo submetidas a diversos tipos de exploração, como a doméstica, sexual e de trabalho forçado. Por si só, a exploração sexual corresponde a mais de 73% dos lucros dessa chamada indústria criminosa, ainda que em termos do número de vítimas, corresponda a menos de 23% do total de casos de exploração documentados, e vitimiza em grande parte as mulheres. Fato é que mulheres e crianças estão submetidas a graus mais elevados de violência sexual, quase 3 vezes mais suscetíveis à violência extrema, tal como ocorre com casos de casamento forçado, estupro, prostituição involuntária e indução de aborto. Em suma, abusos físicos e mentais de todo tipo. Os estupros são usados como forma de quebrar os espíritos e de desonrar as comunidades. Segundo relatos de sobreviventes, alguns militantes extremistas chegaram a afirmar que o estupro era um passo necessário para a conversão das mulheres capturadas ao islamismo. Mais uma vez, a perseguição e a violência são justificados por motivos religiosos, configurando assim um genocídio. Já os casamentos forçados e a venda de mulheres como escravas sexuais tinha por objetivos recompensar os combatentes, intimidar outros grupos inimigos do ISIS e atrair novos jovens adeptos à causa. Dentre os motivos gerais dessa violência estava a desestabilização de toda a região. Em face do que ocorreu com os Yazidis, esperava-se a quebra da confiança nas capacidades da milícia curda e do Estado iraquiano em promover a segurança da população. Dessa forma, a violência sexual é considerada uma estratégia poderosa em conflitos, por ser uma ferramenta econômica para punir, aterrorizar e destruir populações, segundo a Mukwege Foundation. Já conforme Zainab Bangura, o ISIL institucionalizou a violência sexual e a brutalização das mulheres como um aspecto central de sua ideologia e operações, usando-a como uma tática de terrorismo para promover seus principais objetivos estratégicos. Assim, o ISIS se apoiava numa interpretação fundamentalista do seguinte trecho do seu livro sagrado para justificar a escravidão sexual. Alcorão, Surata 23:6, que diz: exceto de suas esposas ou daqueles que sua mão direita possui, pois de fato eles não serão culpados, justificando desta forma a subjugação das Yazidis como meio de contribuir para a construção do califado. Para Bergstrom, a imposição da escravidão os aproximaria de Alá. Também, os Yazidis não eram considerados indivíduos do livro sagrado, como os judeus ou cristãos, por isso, escravizá-los seria permitido. A revista oficial do ISIS, Dabiq, utilizou-se de seu meio de comunicação para legitimar suas ações contra os Yazidis. Para eles, os Yazid eram considerados adoradores do diabo por cultuar seu deus chamado Tauz-Melek, que seria o equivalente a Iblis, o símbolo do diabo no Alcorão. É sempre importante lembrarmos que o terrorismo não é qualitativo,
e sim uma tática, ou seja, um recurso usado para adquirir um objetivo. Através do terrorismo sexual, o Estado Islâmico busca impor a sua autoridade e instaurar o medo, reforçando a sua posição de poder e a subjugação de minorias étnicas e religiosas, como os Yazidis. A exploração de mulheres e meninas Yazidis não serve apenas aos propósitos de controle territorial. A escravidão e o tráfico também são uma fonte de renda e uma ferramenta para atrair novos recrutas e propagar a ideologia do grupo. Esse caso pode ser analisado em 3 níveis. Primeiramente, o nível tático engloba as táticas cruéis utilizadas pelo Estado Islâmico para provocar dano físico e psicológico nas vítimas, que foram sequestradas, vendidas, mutiladas, estupradas, torturadas e mortas. O uso dessas formas de abuso foram empregados como armas para causar sofrimento máximo, enquanto a visibilidade desses atos, muitas vezes divulgados em vídeos e fotos, contribuiu para a amplificação do terror e também gerou uma publicidade em escala global por meio, por exemplo, do comércio virtual de mulheres yazidis através de redes sociais como o Facebook. Pela ótica do nível estratégico, o Estado Islâmico focou em gerar terror e pânico generalizados. O uso sistemático da violência sexual como arma de guerra não apenas causou danos diretos às vítimas, mas também buscou minar a coesão social e cultural da comunidade yazidi, criando um ambiente de medo e desconfiança. Além disso, o terrorismo sexual foi parte de uma estratégia mais ampla de limpeza étnica e religiosa, visando a eliminação daqueles considerados inimigos. O nível político consiste em enfraquecer o inimigo. Embora o objetivo imediato não fosse necessariamente impor a vontade política do grupo, esse tipo de terrorismo tem um impacto político profundo. Ao desmembrar o tecido social da comunidade yazidi e causar a falência do Estado em proteger os seus cidadãos, o Estado Islâmico conseguiu minar a resistência, facilitando a sua própria agenda de expansão e o controle da região. Além disso, ao chocar a consciência global e desafiar as normas internacionais, o Estado Islâmico também tentou afirmar a sua própria legitimidade e poder. A mesma categorização de análise também se encaixa para as vítimas. Nesse caso, a vítima tática, ou seja, as vítimas diretas, são as mulheres e as meninas yazidis que sofrem a violência diretamente em seus corpos e em suas vidas. Por exemplo, as sobreviventes que foram escravizadas sexualmente, forçadas a casamentos com combatentes e aquelas que sofrem abusos repetidos e sistemáticos. Já as vítimas estratégicas são os membros da comunidade yazidi que sobrevivem aos ataques e vivem com o constante medo de serem os próximos. Isso inclui os parentes das mulheres sequestradas, aqueles que vivem em campos de refugiados ou que retornaram às suas aldeias, mas continuam traumatizados pelas possibilidades de futuras violências. E também outras mulheres que vivem sob a constante ameaça de abuso. Por fim, a vítima política, que é aquela que deveria ter garantido os direitos dos cidadãos ou qualquer unidade política que o Estado Islâmico considere inimiga, são o Estado iraquiano e as entidades políticas, que falharam em proteger os yazidis desses ataques, além da comunidade internacional,
que se viu confrontada com a crise humanitária e a falência de estruturas de segurança na região. Diversas fontes descrevem as violências infligidas ao povo Yazidi. No momento do cerco, mulheres e homens foram divididos. Os homens acima de 14 anos eram executados, e ao restante foi colocada a seguinte escolha: conversão ou execução. Após converterem-se, 80% das mulheres e meninas foram destinadas para serem vendidas em slave markets, leilões online e aplicativos criptografados, enquanto 20% foram consideradas como recompensa de guerra, tornando-se propriedade coletiva do ISIS. As mulheres foram classificadas e tiveram seu valor definido segundo a medida de seus corpos, nível de beleza, se eram casadas, se eram mães. O preço variava entre $200 até $1.500. Por fim, os meninos acima de 7 anos eram treinados para se tornarem futuros combatentes do ISIL. As violências perpetradas, principalmente contra as mulheres, tiveram efeitos na comunidade como um todo e podem ser sentidas até hoje por meio dos impactos físicos e psicológicos que lhes marcaram. Segundo o Conselho de Direitos Humanos, o tratamento desumano e degradante causou sérios danos corporais e mentais, gerou condições hostis à vida, impôs medidas para impedir o nascimento de crianças Yazidi, incluindo a conversão forçada de adultos, a separação de homens e mulheres Yazidi e o trauma mental, e promoveu a transferência de crianças Yazidi das suas próprias famílias e a sua colocação junto de combatentes do EI, cortando-lhes assim as crenças e práticas da sua própria comunidade religiosa e apagando a sua identidade como Yazidis. As declarações públicas e a conduta do EI e de seus combatentes demonstram claramente que o grupo pretendia destruir os Yazidis de Sinjar, que compõem a maioria da população Yazidi do mundo. Pode ficar claro, então, no trecho que acabei de comentar, como essas são violências à crença, à fé, ao estilo de vida e à própria consciência, pois a intimidade e a inviolabilidade sexual das mulheres e meninas é algo respeitado pela comunidade Yazidi. Ao serem forçadas a se converter à religião islâmica para se tornarem escravas sexuais, as mulheres Yazidi correm o risco de serem rejeitadas ou excluídas de suas comunidades, bem como de serem privadas da possibilidade de matrimônio e do exercício da maternidade. Realmente, após serem resgatadas, algumas mulheres Yazidi que foram estupradas eram excluídas da comunidade ou consideradas indignas de se casarem. Além disso, as Yazidi que engravidaram e tiveram filhos com combatentes do ISIS eram forçadas a escolher entre sua família e suas origens ou a criança, dado que para a religião Yazidi só é considerado Yazidi aquele que é concebido pela relação entre dois Yazidis. Não é permitido converter-se ao Yazidismo e tampouco a comunidade ou a lei iraquiana reconhecem essas crianças. A lei do país considera o filho ou filha muçulmano, por conta da fé do pai. Por isso mesmo, o assassinato dos homens Yazidi é uma etapa tão devastadora para o grupo, limitando sua capacidade de reprodução, impossibilitando o nascimento de uma nova geração e a própria sobrevivência de sua cultura. Uma citação de Nadia Murad exemplifica com exatidão o sentimento generalizado da comunidade Yazidi. Arrancar de nós a nossa religião foi a mais cruel. Deixando o tribunal, sentia-me vazia. Quem eu era se não fosse uma Yazidi? Eu esperava que Deus soubesse que recitei charrada só da boca para fora. Nadia Murad é uma Yazidi ex-escrava do ISIS que permaneceu 4 meses nas mãos do Estado Islâmico e que acabou tornando-se uma ativista engajada que vem lutando para conseguir justiça para seu povo. Nadia foi ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2018 e tornou-se a primeira embaixadora da boa vontade para a dignidade dos sobreviventes de tráfico humano das Nações Unidas em 2016. Um de seus maiores feitos foi ter fundado sua própria organização não governamental, a Nadia's Initiative. Ainda criou o Murad Code Project, que, segundo Bray, corresponde à ideia de um código de conduta global para a coleta e uso das informações sobre a violência sexual relacionada a conflitos. O código possui abordagem ética centrada na vítima. Pretende-se, por meio dele, amparar a comunidade global a construção de melhores práticas, seja documentando, registrando as experiências das vítimas ou apoiando as investigações. O Murad Code Project visa contribuir na prevenção e auxiliar a apuração desses crimes. Já à época, a reação da ONU aos crimes de ódio perpetrados pelo ISIS deixaram muito a desejar. A comissão de inquérito, instaurada em 2016 na Síria, nada fez senão identificar os Yazidi como vítimas de genocídio.
Em 2017, a UNITAD, ou Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by Daesh, ou ISIL, foi estabelecida sob a Resolução 2379 do Conselho de Segurança da ONU. Com a criação da UNITAD, a ONU esperava dar suporte e facilitar os julgamentos em torno do genocídio. Mas mesmo essa medida falhou em manter o diálogo e a cooperação com as autoridades iraquianas, dado que a entidade se recusou a cooperar em protesto à pena capital praticada no país. As frustrações foram tamanhas que, em meados de 2024, está prevista a retirada da UNITAD do país. Dito isso, cabe estudar os dois caminhos possíveis que restam para a responsabilização destes terroristas, quais sejam a TPI e o CSNU. As vantagens de se abordar a questão pelo TPI seria a existência prévia de precedentes e de um arcabouço jurídico para o julgamento de crimes contra a humanidade, como estupro e genocídio. Porém, este caminho encontra severos empecilhos práticos à sua aplicação, a começar pelas dificuldades de enforcement, dado que o TPI não possui força policial própria. Outra barreira significativa é que nem a Síria e nem tampouco o Iraque são signatários do Estatuto de Roma, e não podem, portanto, serem julgados pelo TPI, ficando seus membros longe do alcance da jurisdição do tribunal. Assim, o julgamento pelo Tribunal Penal Internacional fica fora de questão. Alternativas restantes são uma intervenção do CSNU ou então um financiamento estadunidense para o combate ao terrorismo na região. Sonhar com o aval do CSNU, a intervenção é utópico, dado que a China e a Rússia costumam vetar qualquer iniciativa do tipo. Já o financiamento ocidental ao contra-terrorismo é mais factível e de fato foi realizado. Exatos 4 dias após o ataque a Sinjar, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos lançou ataques aéreos contra o EI. Dentre os fatores para esse ataque despontam as severas violações de direitos humanos perpetradas contra os Yazidi. Em termos gerais, é possível afirmar que os ganhos político-econômicos oriundos da exploração sexual foram superados pela quase completa destruição do EI frente à campanha de bombardeio. Durante o cerco, Barack Obama, presidente estadunidense na época, discursou na Casa Branca e declarou que um genocídio estava em andamento. A iminente invasão do consulado e da Embaixada dos Estados Unidos da América em Erbil e em Bagdá fez com que tropas norte-americanas fossem enviadas a fim de proteger seus funcionários e demais civis. Também tinham o objetivo de auxiliar os Yazidis, que estavam fugindo do EI através do Monte Sinjar, acometidos pela fome e pela sede. Nessa ação humanitária, houve o apoio das Forças de Defesa Aérea Curda com os guerrilheiros do YPG, do curdo Yekneyen Parashtina Gel, ou também conhecidos como Unidades de Proteção Popular. Entretanto, mesmo que o ISIL tenha perdido muito de sua força com as investidas antiterroristas ocidentais desde 2017, redobradas em 2019, eles não foram completamente eliminados, como bem visto pela volta do Estado Islâmico aos noticiários com o atentado em Moscou no dia 22 de março deste ano. A responsabilidade por seus crimes permanece em aberto. Domesticamente, no Iraque, foi promulgada a Lei nº 8 de 2021, conhecida como a Lei das Mulheres Yazidi Sobreviventes. Há nela um espírito de lei protetor às vítimas de escravidão sexual e do tráfico de pessoas. O genocídio é oficialmente reconhecido e tipificado, sendo previstas uma série de políticas públicas de inclusão e reinserção das mulheres na sociedade civil. As críticas de Mohamed Fadel também são pertinentes ao caso do genocídio Yazidi. O argumento do acadêmico questiona a lógica supostamente coletivista do Estado Islâmico, que apesar de portar-se como antidespótico e adotar um discurso massificado e ampliador, acaba por promover intolerância e genocídios. A retórica que por tanto tempo escondeu o despotismo do Daesh residiu na construção do outro como uma força antagônica, violenta. Porém, o discurso de resistência não vai se sustentar quando contrastado com o caso dos Yazidi, um povo milenar e majoritariamente inofensivo da região. De acordo com o relatório do Secretário-Geral das Nações Unidas de 2020, estimam-se que 6.417 Yazidis foram sequestrados. A Comissão de Investigação e a Coleta de Evidências do Governo Regional do Kurdistão, estabelecida em 2014, até o momento registrou mais de 1.000 casos de violência sexual relacionada aos conflitos.
Esses crimes continuam a ser subnotificados devido ao medo de represálias, estigma ou ausência de serviços contínuos de segurança. Os campos de refugiados constituem locais de risco elevado, devido ao aumento do número de famílias chefiadas por mulheres e a afiliação percebida com os grupos extremistas. Dessa forma, diversas mulheres e meninas yazidis se encontram desaparecidas. E apesar do mundo ter se tornado interconectado, o paradeiro delas continua a ser de difícil resolução. Esse caso destaca a vulnerabilidade das populações em situação de conflito e também que os esforços mobilizados foram insuficientes para proteger a comunidade yazidi. Este é um tema muito pertinente e deveria receber mais atenção da comunidade internacional, que foi criticada por não evitar crimes hediondos como este. À medida que encerramos este episódio, é essencial refletirmos sobre a urgência de ações mais efetivas e coordenadas em prol do combate ao terrorismo sexual, especialmente no contexto da comunidade yazidi pelo Estado Islâmico. A discrepância presente entre os esforços intervencionistas por essas escravas sexuais e os recursos dedicados à guerra global contra o terror, mesmo quando não havia necessidade de intervir por não haver perigo iminente ou necessidade de prevenção, é imensa e ressalta a necessidade de uma mudança de paradigma na abordagem dessas atrocidades. As vítimas de terrorismo sexual merecem não apenas a nossa solidariedade, mas também mobilizações concretas para garantir os seus direitos e ações efetivas para a justiça. Gostaríamos de agradecer a nossa convidada Júlia Penacchione por partilhar o seu tempo e os seus conhecimentos e também a vocês por terem ficado conosco até o fim. Até o próximo episódio.